Então vamos lá? Bom, um dos maiores investidores da história inteira é Warren Buffett, com toda a certeza. Ele está atualmente com 91 anos de idade e ele já tem mais de 114 bilhões de patrimônio. É claro que um dos maiores ativos do Warren Buffett é o fato de ter começado a investir extremamente cedo e ter permanecido investindo por praticamente toda a vida. O grosso do patrimônio dele cresceu nos seus últimos anos de vida. É muito interessante olhar esse gráfico onde você vê que a maior parte da fortuna do Warren Buffett foi constituída ali depois dos 50 anos de idade. A vida inteira eu tentei entender como é que o Warren Buffett conseguiu fazer isso. Desde que eu comecei a investir, eu analisava, e a gente sempre chega naquela resposta que, cara, parece extremamente simples, né? Não é uma estratégia ultra sofisticada. É uma estratégia muito consistente e concisa, mas não é sofisticada. Então eu separei aqui 7 lições de verdade, assim, que eu aprendi observando a carteira do Warren Buffett, observando a forma como ele age nas crises, observando o que ele fez no histórico dele, observando o tipo de empresa que ele compra, para que você possa tirar o mesmo conhecimento que eu tirei disso aqui. E não é que eu concorde com 100% de tudo que o Warren Buffett fala, né? Mas eu concordo com a maioria das coisas e acho de toda forma, independente de concordar ou não, impressionante essa forma como ele monta esse raciocínio. Quem é sardinha raiz já vai deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um sardinha raiz ainda, você não precisa deixar o seu like e nem se inscrever nesse momento. Se você ouvir alguma coisa aqui que você fala, putz, isso me agregou de alguma forma, isso me trouxe algo, você vai deixar o seu like, você vai se inscrever. Se não acontecer, cara, eu tento numa próxima, não precisa me dar um like ali por pena ou simplesmente porque eu tô te pedindo like, não. A gente tem aqui que criar um conteúdo que seja realmente útil para você. A primeira coisa que a gente precisa é aprender a diferenciar o preço de valor. Isso parece uma coisa extremamente óbvia, mas não é. Se você me perguntar, por exemplo, quanto custa isso aqui, né? Esse negocinho de fone aqui. Existem várias coisinhas desse de fone chinesas, né, marcas dessas de fone chinesa, que faz praticamente a mesma coisa que esse aqui. E aqui a gente tem R$2.000 num produto, que o valor dele é o mesmo, talvez, de um produto que custaria R$400, R$300 de uma marca chinesa ali, que tem a mesma função. Então você está comprando um produto aqui por um preço maior, e que tem um valor praticamente igual àquele outro que é de R$400 ali. Praticamente esse produto é comprado aqui, esse feito pela Apple mesmo, é comprado só pela marca aqui, não muda nada. Diferente de um iPhone, por exemplo, de um celular, né, da Xiaomi, porque o sistema operacional é diferente, um monte de coisa é diferente ali. Nesse caso não, nesse caso você está levando um valor muito parecido, pagando um preço muito maior. E aí, qual que é o problema disso, né? Quando você vai comprar uma coisa para uma marca, você está comprando uma camiseta porque você gosta daquela marca, às vezes só porque tem a logo, isso não tem um problema específico. Mas quando a gente vai para o mercado financeiro, isso pode ser muito complicado. Preço é necessariamente aquilo que a gente paga, valor é aquilo que a gente leva. Então, eu pego esse anel aqui agora e vendo para você por R$100. Você vai até um ponto de ônibus ali e vende para um cara por R$2.000. Quanto custa esse anel agora, né? Custa R$100 ou custa R$2.000? O próximo vai comprar por R$4.000? Não necessariamente. A gente tem que saber qual é o valor verdadeiro disso aqui. Preço é aquilo que a gente paga, valor é aquilo que a gente leva. Se você comprar um iPhone novo na caixa por R$100, você pode vendê-lo por R$2.500 depois. Se você comprar um iPhone novo por R$100.000, você não vai conseguir vender ele por R$100.000 depois. Então, na Bolsa de Valores, o Warren Buffett vai muito com essa mentalidade. Isso aqui, quem explicou para ele foi o Benjamin Graham, né? Eu já fiz até algumas lives aqui no YouTube falando sobre o método do Benjamin Graham, né? Que é isso que a gente chama de value investing. Então, o Warren Buffett, ele sempre procura, na hora de fazer um investimento, observar os fundamentos daquela empresa ali, quanto aquela empresa vale de verdade, não quanto que ela está custando, né? Porque muitas vezes a gente vê anomalias de mercado, que uma empresa pode chegar a um preço extremamente alto, sem necessariamente ser uma empresa que vai trazer algum retorno para os acionistas no futuro. Um bom exemplo disso, a gente viu aqui acontecer no Brasil, você pode pesquisar essa história depois, que eu não vou contar aqui porque eu não quero me estender, foi a bolha do alicate, onde as pessoas começaram a comprar uma empresa mundial, porque era uma empresa fabricante de alicates, ali, de alumínio, baseada em nada, né? As pessoas começaram a especular em cima dessa empresa, ela subiu, em algum momento ela começou a cair. Então saber identificar o potencial de crescimento e a geração de caixa no futuro é fundamental para qualquer investidor, é isso que eu aprendi, e não ficar restrito ali, né, observando essas oscilações
ações de curto prazo porque elas necessariamente não dizem nada. Então, oscilou a ação, não significa nada. Tá mais cara, subiu ou desceu, não significa nada. A gente tem que olhar para os fundamentos e ver realmente o que você está comprando ali, por quanto você está comprando. Espero que eu tenha conseguido elucidar isso com exemplos mais simples, porque é um raciocínio muito complexo às vezes quando a gente fala de empresas, mas eu queria trazer para vocês, então tentei pegar, mostrar marca, coisas diferentes ali para vocês entenderem. Então a segunda lição, talvez a mais importante do mercado financeiro inteiro, é: seja otimista quando todos são pessimistas e pessimista quando todos são otimistas. Então sabe naquele momento que as pessoas estão dizendo assim, a bolsa de valores vai acabar, é o fim do sei lá o que, o Brasil não tem mais jeito, sei lá o que. Esse é o momento perfeito para que você esteja comprando, para você ser otimista, porque você está provavelmente vivendo um dos piores períodos ali, um dos fundos da bolsa de valores. E o contrário, sabe quando a bolsa, o pessoal está falando, as capas são: bolsa vai a 300 mil, certeza, 300 mil pontos, sei lá, vai subir, tudo vai ser uma maravilha. Nesse ponto é muito importante você ficar pessimista e não comprar ações nesse momento, porque realmente se as pessoas estão todas otimistas, você está num problema grave. Se você chegou na portaria do seu prédio, né, e o porteiro ali é um bom exemplo, um profissional, um taxista, o que tá todo mundo falando de bolsa de valores, provavelmente é um bom momento para você pisar no freio e segurar a onda, porque vai vir uma correção. É necessariamente assim. Então a missão do investidor, né, é identificar quais são as oportunidades do mercado e ter coragem de firmar uma posição no momento em que todas as pessoas estão dizendo para você que não é um bom momento para investir em bolsa. E nesses casos é um jogo emocional, porque você está se posicionando contra a maré ali. E aí, cara, no momento que seu tio que tem lotes ali, né, estiver ganhando muito mais dinheiro que você, provavelmente você vai ficar com a intenção de vender, você vai sentir o peso, né, das decisões que você tomou. Então é muito difícil se segurar, é um jogo muito psicológico. Seja otimista quando todos são pessimistas e seja pessimista quando todos são otimistas. É uma coisa muito importante. Terceiro, coloque os juros compostos ao seu favor. Essa é uma das principais lições do livro Bola de Neve, talvez. A gente tem uma relação muito interessante com os juros compostos porque todo mundo é familiarizado com os juros compostos ali. Só que se você entende o mecanismo dos juros compostos, você ganha. E se você não entende o mecanismo dos juros compostos, você costuma ser o cara que paga juros compostos, né? Ou a mulher que paga juros compostos. Por quê? Você vai lá no banco, faz uma fatura de cartão, você acaba esquecendo de pagar, o juro vai agindo sobre aquilo ali, você já viu quando essa fatura cresce muito rápido? Ou cheque especial, quanto poucos dias ali já faz você ter que pagar R$100, R$150, aquilo ali são juros compostos agindo contra você. Se você aprender a investir em empresas e reinvestir os seus dividendos ali, o que você está criando ali é realmente a ideia de reinvestir os seus valores para que você possa criar uma bola de neve gigantesca. Essa foi uma das lições que o Warren Buffett tirou, na verdade, do Philip Fisher, que é um dos caras que eu mais sou fã na vida, né? Tem o Ações Comuns, Lucros Extraordinários, é o livro dele. É incrível, porque o Philip Fisher, ele fala a importância de você se posicionar e você não sair das ações, porque o Warren Buffett, mesmo sendo já o Warren Buffett, ele acreditava ainda em encontrar empresas abaixo do valor e vender quando elas chegassem a um certo momento. Então ele só começa a se tornar um investidor mais buy and hold mesmo e segurar as ações depois do Philip Fisher. Ele não era um cara assim, ele tinha muita consistência nos ganhos, mas ele era como se fosse uma espécie de trader muito eficiente, muito grande, né? Então ele entrava e comprava empresas muito abaixo do valor, às vezes até assumindo posições importantes dentro dessas empresas, esperava elas melhorarem ali, acabava saindo delas depois e entrando em outra e fazendo esse giro. Quando ele começa a utilizar essa estratégia, então, de se manter nas empresas para criar o efeito de juros compostos, que o tempo é o maior amigo dele, ele vai ficando cada vez mais rico, já era muito eficiente, fica mais eficiente ainda. Quarta lição que eu aprendi com Warren Buffett: seja consistente no longo prazo. Se a gente voltar a falar de buy and hold, não adianta nada você vir aqui e falar, eu vou segurar essa empresa por muitos anos e no primeiro momento de crise ali, você sair da empresa ou desmanchar a sua posição. Então, quando você olha para Warren Buffett, ele investiu, por exemplo, em Nubank, e Nubank ele investiu antes dele fazer IPO, e essa empresa já quase, no IPO já estava mais cara, e a empresa agora está se desvalorizando violentamente, o Warren Buffett está posicionado normalmente. Então ele está ali bem posicionado ainda e talvez até esteja comprando mais, que normalmente é o tipo de coisa que ele faz. Então a gente vai descobrir talvez daqui a um tempo que o Warren Buffett estava aproveitando essa queda talvez para aumentar suas posições dentro de Nubank ali. Então o mais importante é calibrar a sua carteira, ele fala muito sobre isso, calibrar a sua carteira para que você consiga suportar as oscilações de mercado. Então tem sempre empresas ali que oscilam menos, combado com empresas que oscilam mais ali e dentro de um patamar que você consiga se manter calmo frente às maiores adversidades. A
quinta lição que eu aprendi com o Warren Buffett: nunca pare de aprender. Então até hoje, né, as pessoas consideram o Warren Buffett uma das maiores referências do mundo e ele sempre está lendo muito sobre os livros novos de investimento. Ele ainda tem muita gente que ele respeita no círculo dele, ele está sempre marcando reunião com pessoas como Bill Gates para trocar uma ideia, ele está sempre lendo o jornal, sempre querendo entender do cenário macroeconômico mundial, está sempre lendo, estudando sobre tudo isso. O cara nunca deixou de estudar por nenhum dia. Você vê o documentário Becoming Warren Buffett, a primeira coisa que ele faz todos os dias é chegar, dar uma olhada no mercado mundial, tentar entender as mudanças que estão acontecendo ali. Então, ao mesmo tempo que ele não toma decisões baseado no que está acontecendo, ele não negligencia também o cenário internacional, ele fica acompanhando ali para ver se ele pode encontrar boas oportunidades. Então, a maioria, né, dos grandes empresários são pessoas que nunca param de estudar, a maioria dos grandes investidores são pessoas também que nunca param de estudar, porque se você parar de estudar, você vai parar de entender as novas empresas. Imagina um homem dessa idade, né, investindo em Nubank ali. Para ele entender aquele case, ele deve ter tido que estudar muito sobre bancos digitais, ele deve ter tido que estudar sobre muita coisa e ele consegue se atualizar, porque um cara de 92 anos que investe no banco digital é um cara que conseguiu se atualizar de maneira muito consistente. Lembrando que eu não invisto em Nubank, tá? Porque eu tô falando aqui talvez usando o exemplo do Nubank muito, mas é porque foi uma aquisição mais recente que ele fez, então acho interessante. Sexta lição, e essa é uma das mais difíceis de todas: mantenha a simplicidade. Eu acho que essa lição vale para tudo na vida. Warren Buffett é um cara que mantém os mesmos hábitos ainda de vida de quando ele não era um cara bilionário nem nada. Ele não é um homem perdulário, ele não passa uma impressão errada acerca daquilo que ele acredita, até porque as pessoas investem na empresa dele, então ele passa uma imagem de consistência. Ele mantém a simplicidade não só como aparência pública para as pessoas, porque isso é muito importante, como ele mantém certa simplicidade dentro do cotidiano dele. Ele mora na mesma casa ainda, ele dirige um carro bem popular, similar assim a todas as outras coisas, e aí você fala, então quer dizer que o Warren Buffett não aproveita a fortuna dele, né? Não aproveita os bilhões dele. Não é isso, ele simplesmente gosta de manter essa característica. E quando você olha para os investimentos é a mesma coisa. Então se você olha a sede do Berkshire Hathaway, cara, parece um museu ali, o cara vive bem tranquilo, e os investimentos que eles fazem são sempre fáceis de explicar. O Warren Buffett gosta muito disso. Então quando você vai assistir a reunião anual ali, o Warren Buffett coloca um bloco de notas, né, com algumas informações das empresas que ele comprou, por que ele fez alguma coisa, e são sempre explicações mais simples possíveis. Nunca tem assim aquela coisa rebuscada que você precisa de uma estratégia gigantesca. Fala, olha, Coca-Cola é a maior empresa de bebidas do mundo, né, de bebidas não alcoólicas do mundo, então é por isso que a gente investe em Coca-Cola. É sempre uma explicação muito simples e muito óbvia. Ele não fica criando grandes negócios e ilações e falando, nossa, isso aqui vai se desdobrar para lá, vai se desdobrar para cá. Não, é uma teoria sempre muito concisa, e isso tem tudo a ver com a imagem que ele passa de simplicidade. E lembrando que não é que ele não use o dinheiro dele, isso na verdade é um tipo de narrativa que ele controla. O Warren Buffett tem um jato, né, que custou muito, centenas de milhões de dólares, e isso ele não mostra com frequência. Isso não é uma coisa que ele aparece dentro de um jato ou na porta de um jato. Ele simplesmente escolhe a narrativa que ele quer mostrar, o que aquilo passa para o mercado, porque se ele começa a ser um cara extremamente gastador, por exemplo, pouca gente estaria disposta a investir ali na Berkshire Hathaway. Você atrai um tipo de atenção indesejada, você atrai um investidor muito mais interessado ali, talvez nessa grande valorização, em uma fortuna absurda de maneira muito rápida, e você atrai pessoas que não vão comprar o projeto daquela empresa como investimento. Isso aconteceu muito com o Ike Batista, né? Ele era um cara extremamente perdulário, ele era um cara que aparecia sempre com aquelas mansões, aquelas carros e mulheres, sei lá o quê. E assim, na hora que ele teve o primeiro problema, várias pessoas já começaram a sair da empresa de forma muito rápida. É claro que o case da empresa em si não era bom, mas o que alavancou muito a crise para ele foi a imagem pessoal que ele transmitia, né? Ele exagerou na dose da imagem que ele transmitia ali, e isso criou problemas para ele. Então manter a simplicidade é sempre muito importante. Sétima e última lição, talvez agora de fato a top one, né? A mais importante de todas: não deixe o mercado te hipnotizar. Então, ficar acompanhando a cotação diária das ações é extremamente improdutivo. O Warren Buffett recomenda que você não abra a sua carteira de ações ali com frequência para ver quanto dinheiro você tem ou quanto dinheiro você deixou de ter. O mais importante é você focar nos fundamentos das empresas, você acompanhar o que está acontecendo dentro do negócio e não no preço dela. Porque a gente sabe, mas quando uma empresa cai 40% o valor das ações, isso não muda absolutamente nada para o negócio. Então, se você se propõe a ser um grande investidor, essa é uma das coisas que você precisa entender. Agora sim, se você chegou até aqui e você falou, putz, eu adoraria, né, começar talvez a investir de maneira mais consistente, eu ainda invisto muito baseado em fofoquinha, muito baseado em ruído, eu não tenho um método, não tenho uma carteira realmente equilibrada com renda fixa, renda variável, investimentos internacionais, eu acho que isso talvez não é para mim, porque eu não consigo compreender
aprender, é muita informação. A gente tem o treinamento da UVP de 8 semanas, vai começar desde o primeiro módulo ali, do mais básico até o mais avançado. A gente passa por mentalidade, passa por transformar realmente a forma como você vê o mundo, para depois você começar a entender os balanços das empresas, aquela coisa tudo. Então é muito interessante, em 8 semanas você aprende a investir em tudo isso. E se você quiser fazer essa formação, eu vou deixar aqui o site embaixo, auvp.com.br. Você pode ir lá, tem o link na descrição também, e fazer a sua matrícula. Você vai clicar em faça sua matrícula, vai preencher o seu perfil de investidor. A gente não aceita todo mundo como aluno, a gente faz uma triagem ali. Por quê? Porque no final do treinamento, se você, depois de emitir o seu certificado, você falar, olha, não aprendi a investir, então a gente devolve o seu dinheiro. Então, como a gente tem esse ponto muito transparente de não querer o dinheiro das pessoas que não conseguiram talvez entender o conteúdo de alguma maneira, nunca aconteceu, mas sempre pode ter a primeira vez, a gente faz uma seleção, uma triagem dos nossos alunos, porque pode ter alguém mal intencionado também. Se você quiser, cara, vai ser um prazer para mim te ensinar na próxima turma da UVP, ver que data que é a próxima turma, sempre tem uma turma nova começando, e muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo por ter chegado até aqui na audiência. Eu sei que é um vídeo com um conteúdo um pouco menos prático, mas é muito importante a gente preparar o nosso cérebro para as teorias. Lembrando que hoje, né, também saiu o nosso podcast com o Breno Perrucho, lá no canal de Investidor Sardinha Podcast. Você pode ir lá assistir se você quiser. Um beijão para você. Até o próximo vídeo.